Paz do Senhor Jesus sejam com todos. Primeira Epístola de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1. Esse é o texto que separei como base para a nossa meditação neste momento. Aleluia. Se você encontrou, diga amém. Eu espero mais um pouco. Glória a Deus. Lá no finalzinho. 1 de Pedro. 1 de João. Aleluia. Gostei. Todo mundo ligado. Falou. 1 de João, capítulo 1. A partir do versículo 5. Diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Palavra tremenda. Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade a Ele. O mundo vive em hostilidade a Deus, e o Senhor usa o seu apóstolo para dizer que o mundo jaz no maligno. O Senhor também faz uma referência tremenda na oração ao Pai, quando Ele diz: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, igreja amada do Senhor, podemos dizer, com base no texto que acabamos de ler, que o apóstolo João mostra a natureza de Deus, e a quem Jesus veio revelar, e nos ensina que o conhecimento de Deus abre o caminho para o autoconhecimento. Amém? É a santidade de Deus que nos faz ver a malignidade do nosso pecado. Agora, irmãos, observamos que o apóstolo João inicia o versículo 5 afirmando: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Então, a mensagem não é do apóstolo, mas de Deus. A mensagem não é minha, mas de Deus. A mensagem não é sua, mas de Deus. Esse Deus que é tremendo, esse Deus que conhece todas as coisas. Agora, irmãos, quem exige santidade de vida não é a igreja, não são os pastores. Quem exige santidade de vida é o Senhor e não o homem. Os ensinamentos divinos não são apenas conceituais, mas, sobretudo, práticos. Amém? E a mensagem divina tem por objetivo maior a transformação do coração. Diante de Deus, ninguém terá a sua vida transformada se o seu coração não for transformado. Então, o propósito do Senhor é trabalhar
na nossa vida, no nosso ser como um todo. Não trabalhar somente no espírito ou na alma, mas trabalhar no espírito, na alma e no corpo. Amém? Aí o Senhor diz que Ele espera encontrar todos os seus filhos preparados. Então Ele diz que é para preservar o corpo, a alma e o espírito para o encontro que teremos com o Senhor. E é importante ressaltar que Deus não exige de ninguém aquilo que não podemos fazer. Ele nos dá todas as condições para que podemos cumprir a sua palavra. Então, essa mudança de coração significa que a mensagem que pregamos, ela tem profundas implicações práticas. E ao atingir a nossa vida, ao alcançar a nossa vida, o nosso coração, à medida que concedemos espaço para Ele trabalhar, Ele vai trabalhando, Ele vai operando, Ele vai transformando. É por isso que eu tenho dito, irmãos, não é suficiente somente aceitar, mas é necessário aceitar a presença do Espírito Santo e aceitar tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Agora, o texto que nós lemos nos garante que ninguém poderá ter comunhão com Deus e com os irmãos sem santidade. Essa santidade, essa santificação que o Senhor nos ensina, significa o quê? A rejeição de tudo aquilo que o mundo oferece e que é contrário aos princípios divinos. Ora, se o mundo jaz no maligno, o que é que o mundo tem para nos dar? O que é que o mundo tem para nos dar? Tudo aquilo que vem com uma aparência de bênção, com uma aparência de que vai ser para o nosso bem, não é para o nosso mal. E o apóstolo Paulo, aliás, e o Espírito Santo usa o apóstolo João para nos fazer saber que é impossível andar nas trevas e ter comunhão com Deus. É impossível. É impossível. Alguém que anda nas trevas, dizer que tem comunhão com o Senhor, não pode ter. Tem aqui um estudioso, Simon, que ele faz a seguinte afirmativa: a santidade exige verdade em palavras e atos. Amém? Então, igreja, a nova criatura em Cristo Jesus passa pelo teste doutrinário, moral e social. O que significa isso? Significa professar o nome de Cristo, andar como Cristo andou e amar os irmãos, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Eita Deus, Deus da glória. Amar ao irmão de fato e de verdade. O que a palavra nos ensina? Tem alguma coisa contra o seu irmão? Vai lá. Usando uma linguagem atualizada, senta, conversa com ele. E o Senhor ensina que pedir perdão é básico, é fundamental. E Ele nos ensina na oração modelo: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Amém? É o que diz na oração modelo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, Ele não somente trabalha por completo no nosso ser, mas é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que consola, aquele que conforta, é aquele que restaura, é aquele que conhece exatamente tudo aquilo que estamos sentindo. Ninguém pode avaliar o que o outro sente, não. Quando alguém diz assim: não, eu sei pelo que você está passando, não sabe não. Mas é o mesmo problema, mas são duas pessoas diferentes. Mas o Senhor conhece. O Senhor nos conhece exatamente como somos. Ele conhece as nossas necessidades.
Ele sabe de tudo aquilo que nós pretendemos fazer antes que venhamos a pensar em fazer, porque Ele está na eternidade. Então nós fomos chamados por Cristo, fizemos uma escolha e portanto nós temos que viver de forma consistente com essa escolha. O que é que o Senhor nos diz? O Senhor nos faz promessas de quê? De bênçãos, de vitórias. Mas eu tenho dito a vocês e continuo repetindo, continuo dizendo que ter vitórias não significa conquistar tudo aquilo que desejamos, não. O Senhor Jesus já nos previne: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então as dificuldades, as lutas fazem parte da vida. Agora tem uma coisa tremenda e maravilhosa: tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Se falamos uma coisa e vivemos outra, vivemos em contradição. Então quem assim procede, vive na mentira. Em Cristo Jesus não estamos mais perdidos nas trevas, mas salvos e libertos do poder do pecado e da morte eterna. Porém, isso não significa que aqueles que estão em Cristo deixarão de pecar. Não, irmãos. Somos pecadores, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Mas todos nós somos pecadores. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Ninguém é melhor do que ninguém. Não. E Deus, como justo e fiel juiz, Ele julga todos por igual. Ele não tem predileção por filhos. Não, irmãos, não, absolutamente. E quando eu afirmo que a nova criatura não consegue mais viver na prática do pecado, é porque isso é bíblico. Porque o pecado não faz mais parte da nossa atmosfera de vida. E isso tem que ser algo contínuo e crescente. E o que é que o Senhor nos ensina? Ele diz que é para vigiar e orar em todo o tempo. Amém? Aí ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, receber a Cristo, aceitar a Cristo como Senhor único e suficiente Salvador, é reconhecer que a morte de Cristo foi por nós. Por nós. Então, Ele fez o quê? Ele morreu a nossa morte, para que na sua ressurreição vivamos a sua vida. Então quando alguém diz assim: não, mas a vida é minha. Não, a vida é do Senhor. É por isso que nós iremos prestar contas dos pensamentos que alimentamos, das palavras que proferimos e dos atos que praticamos. Mas no texto bíblico está escrito que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É purificar, não é cobrir. Purificar. Quando vem alguma acusação contra mim, contra você, contra um servo do Senhor, o Senhor olha e diz: não, eu não vejo nada. Eu estou vendo o sangue do meu filho que está cobrindo aquela vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos ensina que rejeitar a Jesus como Filho unigênito de Deus, como Senhor único e suficiente Salvador, é rejeitar o plano de salvação, é rejeitar o próprio Deus. E aí tem um texto que eu li de João 3,36, que eu li hoje pela manhã, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem porém mantém-se em desobediência, ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora, o sentido da frase, nos escritos mais antigos, aqui em desobediência ao Senhor, diz assim: é quem, porém, recusa-se a crer no Filho. Então o texto fica assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem, porém, recusa-se a crer no Filho, não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito na palavra. Então não existe meio termo. Ou você está em Cristo na luz, ou está sem Cristo nas trevas. Misericórdia. Então venha hoje para Jesus. Essa é uma decisão pessoal. Ela tem que ser voluntária, ela tem que ser pessoal. Porque Deus não aceita nada que não venha do nosso coração. Sabe quem é que tem dado conhecimento para você? É Deus. Sabe quem é que tem dado fôlego da vida a você? É Deus. Sabe quem planejou o melhor para você? Deus. E Ele planejou antes de tudo ser formado. Alguém fez a seguinte declaração, aspas: não aceitar a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, é uma conspiração contra o amor de Deus, contra o sacrifício de Cristo e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Fecha aspas. Olha só que coisa tremenda. Não aceitar Jesus é uma conspiração contra o amor de Deus, contra o sacrifício de Cristo e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Então, atinge a Deus nas três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, Jesus Cristo, que vem de Deus e conhece a Deus, é o único capaz de nos dizer qual a realidade de Deus. E Jesus nos diz que a realidade de Deus é luz. Isso significa o quê? Clareza, nada encoberto. Isso significa que Deus não aceita o pecado. Ele faz diferença entre o pecador e o seu pecado. E está escrito que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Amém? Os que estão acordados, digam amém. Agora, como os discípulos de Cristo, nós somos chamados a quê? A pregar o seu evangelho. Então nós anunciamos a mensagem acerca do caráter santo de Deus. É isso que nós fazemos. E esse Deus que é santo, que é poderoso, que é absoluto em todas as coisas, Ele não somente nos capacita, mas Ele nos orienta e Ele nos ensina. É o Espírito Santo aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar daquilo que já aprendemos. Ele nos faz lembrar das promessas que temos em Cristo Jesus. Ele nos faz lembrar quem somos, ou seja, a quem pertencemos, quem habita em nós e para onde estamos indo. Aleluia. Você tem promessas de Deus para a sua vida. Ninguém pode impedir as promessas de Deus na sua vida. Somente você. Somente você. Então, como o apóstolo João, nós somos convocados para que sejamos arautos de Cristo, arautos da sua mensagem. Essa mensagem que tem que ser proclamada a tempo e fora de tempo. Mas acima de tudo, essa mensagem que precisa ser vivida. Ah, irmãos, Deus é soberano. É verdade que Deus é amor? Sim, é verdade. Mas o propósito dele é que tenhamos uma vida plena. Vida plena não é sinônimo de vida perfeita, mas é sinônimo de uma vida onde a presença do Senhor faz toda a diferença em nosso ser. Então a proclamação da verdade de Deus edifica os salvos e reprova os falsos discípulos. Ô igreja, muito cuidado no que está ouvindo aí. Muitas vozes estranhas, muitos ensinamentos que parecem ter uma base bíblica, mas que é totalmente contrário, são totalmente contrários aos princípios bíblicos. E para discernir, é preciso conhecer essa palavra. Oh, irmãos, a gente não pode julgar pelo rótulo, é verdade, mas o conteúdo. O que é que esse conteúdo traz? Do que é que ele nos fala? Um novo evangelho? Não!
tem que ser o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor diz que mesmo que um anjo apareça, venha e pregue um novo evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Nós temos visto muitas coisas novas que não têm nenhuma base bíblica. Deus é espírito em sua natureza essencial. E a revelação divina nos mostra o quê? Nos mostra que Deus é luz. E, claro, só conhecemos Deus porque Ele se revelou. E não esqueça, vou repetir, dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, não há nenhuma coisa encoberta ao seu redor. A determinação divina, ao se revelar aos homens, é que o quê? É que o vejamos e o conheçamos. Esse é o propósito dele, amada igreja. Ô irmãos, aquele que está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não tem que levantar o dedo e acusar ninguém, irmãos. Não. O Senhor diz que é para orar uns pelos outros. O Senhor diz que é para amar uns aos outros. Se amamos, não deixamos de falar, não deixamos de ter comunhão. Se não temos comunhão, não estamos andando na luz. Ah, pastor, mas eu já passei várias vezes, dei a paz do Senhor e não me respondeu. Não tem problema, a Bíblia diz que volta para você. Mas continue dando a paz do Senhor. Você já deu a mão para alguém e a pessoa não deu? E você ficou com a mão, o que é que eu faço? Bota no, o que é que eu faço agora? Ah, irmãos, isso já aconteceu comigo várias vezes. Aleluia. O sangue sobe, o sangue desce, sobe, desce. Aí o Senhor disse: calma, sou eu quem estou aqui. E nós temos um compromisso de viver em submissão ao Espírito de Deus. E essa submissão significa obediência. Essa submissão significa rejeição de tudo aquilo que a carne deseja. Irmãos, é por isso que temos que mortificar o velho homem a cada instante. Aí tem gente pregando, dizendo que não é para mortificar o velho homem, porque você já é uma nova criatura. Não, irmãos, tem que mortificar. A Bíblia diz que é para mortificar. Senão ele vai levantar e ele volta pior do que antes. Ah, meus amados irmãos, Deus não está brincando, Ele leva a sério. O conhecimento de Deus está disponível para todos que contemplam seu Filho à luz do mundo. Então Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. E na sua perfeição moral absoluta, Ele é puro, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é misericordioso. A sua graça, que é maior do que a vida. Igreja, nunca esqueça que Deus é absoluto em tudo. E sabe, Ele é absoluto em tudo, então isso inclui o seu falar, o seu agir, o seu ensinar, o seu proteger, o seu fortalecer, o seu capacitar, o seu promover. Tudo em Deus é absoluto, tudo em Deus é perfeito. Oh, aleluia. Então aquele que é perfeito e absoluto em tudo, ele não aceita que vivamos em trevas. Eu tenho dito que o Deus eterno é o Deus das oportunidades, é verdade. A questão é que nós não sabemos qual das oportunidades será a última. Então por que sair da presença do Senhor? Você conhece ao Senhor, permaneça no Senhor. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu mais uma vez fazer a seguinte pergunta,
E como sempre você responde aí na sua mente, no seu coração. Como é que está o seu coração? Você que está me ouvindo aí em casa, como é que está o seu coração? Irmãos, quantas vezes somos acusados injustamente, né? Vem a rejeição, vem a ofensa. E o Senhor diz o quê? Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Uma coisa que tem sido grande problema é que não são poucas as vezes que alguém olha para uma outra pessoa e imagina que aquela pessoa seja perfeita em tudo, e não é. O único perfeito foi o Senhor Jesus. Foi Jesus Cristo o homem. Ele foi fiel ao Senhor e fiel até a morte, e morte de cruz. Ele é poderoso. Ele está vivo. Ele ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Meu Jesus. Andar nas trevas significa viver no erro, mais uma vez, viver no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade a Ele. Então, igreja, não há comunhão com Deus fora da verdade. Andar na luz é uma exigência divina para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele faz essa convocação e ele declara que em Cristo Jesus ele nos torna habitação do seu Santo Espírito. O Senhor Jesus declarou antes de voltar para o Pai, para os seus discípulos, e a declaração dele continua válida hoje. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa presença gloriosa e tremenda tem como propósito trabalhar em nosso ser. E trabalhar no nosso ser significa mudar conceitos. Coisas que eram prioritárias antes não são mais prioridades hoje. Coisas que agradavam antes não agradam hoje. Mas em nome de Jesus, nunca mais olhe para o seu irmão e julgue seu irmão. Aí você pode dizer: mas a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. É verdade, mas em vez de julgar, faça o que o Senhor ensina, ore. Ore por ele, ore por ela. Apresente essas vidas diante do Senhor. O Senhor diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quando nos reunimos e temos a oportunidade de louvar e celebrar o Senhor, nós somos lembrados que nas trevas não existe comunhão. Nas trevas existe cumplicidades. Nas trevas não há comunhão, mas parceria no pecado. Porém, se andarmos na luz, o que é que diz o texto? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. Somente Jesus tem poder para nos resgatar da morte para a vida. Pastor, nós estamos vivendo os últimos dias. É verdade. E os últimos dias começaram quando Jesus veio, se entregou lá no Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Ali começaram os últimos dias. Pastor, o senhor quer dizer com isso que vai demorar muito ainda? Não. Eu só estou dizendo que começou lá atrás. E que pelo tempo não vai demorar muito não. Mas nós cremos que antes da segunda vinda do Senhor, a igreja será arrebatada. Eu creio que não ficaremos aqui para o período da grande tribulação. Eu creio que o Senhor não vai permitir isso à sua igreja. O que você precisa fazer é abrir o seu coração.
e deixar que o Senhor reine. Olha, irmãos, escute o que eu vou falar em nome de Jesus. Tem muita gente que é membro de igreja, no mundo inteiro. Tem muita gente que é membro de igreja, trabalha na igreja, mas ainda não teve uma experiência real com Cristo. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque essa foi a minha experiência. É por isso que o tema desse ministério é: necessário vos é nascer de novo. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus significa não somente amá-lo, significa não somente recebê-lo, mas significa a determinação de verdadeiramente procurar viver conforme os seus princípios. E o que é que o Senhor nos ensina? Ele nos ensina que não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita. É olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É isso. Ah, pastor, mas e os escândalos? Jesus diz: é impossível que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então a gente tem que fazer o possível para não escandalizar. Aonde quer que a gente vá. Lembra de Moisés? Ele achava que quando ele matou aquele egípcio que estava maltratando um dos seus irmãos, e ele enterrou rapidamente, ele achava que ninguém tinha visto. Mas no outro dia, quando encontrou dois irmãos, não é, discutindo, e ele vai tentar mediar, um deles diz assim: você quer fazer conosco o que você fez ontem lá com o egípcio? Aí Moisés foge. Aí fica 40 anos no deserto. Ele tinha 40, ficou mais 40 no deserto, e aí o Senhor chama para uma obra especial. Escute o que eu estou dizendo a você. Deus tem chamado cada um dos seus discípulos para uma obra especial. E essa obra especial, na grande maioria, é ser testemunha viva de que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. E eu concluo essa nossa meditação dizendo da necessidade que temos, como servos do Senhor, de estarmos diante dele, mais uma vez disponíveis e determinados a viver conforme os seus princípios. E não tem nenhuma dúvida, o nosso Deus é luz, é luz, é luz. Aleluia, amém? Fiquemos todos de pé, equipe do louvor.